Salve galera, nesse vídeo nós vamos falar sobre o strike, toda aquela treta que aconteceu, que eu acho que é justo eu vir aqui trazer os argumentos, meus contra-argumentos e explicar melhor a situação, até porque tinha muita gente perguntando o que aconteceu em relação ao strike, e eu acho justo vir aqui falar. A primeira coisa que eu quero falar é que, bom, eu não vou citar nomes porque eu não quero me complicar mais ainda. E se vocês gostam do meu canal e querem mais vídeos longos aqui, vídeos de explicação, mostrando facas e tudo mais, eu peço que assistam até o final, deixem um like, comentem alguma coisa, se inscrevam para eu continuar trazendo vídeos para esse canal secundário, para eu conseguir monetizar ele e realmente trazer mais conteúdo aqui. Então a primeira coisa que eu quero falar é por que o strike foi injusto. E aquela pessoa, se vocês não sabem de quem eu tô falando, vocês caíram de paraquedas aqui, eu peço que nem tentem descobrir, não é relevante e só se atenham aos argumentos do vídeo, que ainda pode ser um entretenimento em vídeo de argumentação e tudo mais. Eu levei um strike não por causa de direitos de imagem. No caso, o strike, o motivo concreto usado dentro do YouTube na ferramenta, sim, é o direito de imagem. Agora, a justificativa não foi o direito de imagem, e isso tudo tenho provas, né? A justificativa, o motivo de ter dado strike foi porque eu critiquei a faca. Ou seja, foi um uso indevido da ferramenta, isso é um fato, né? Porque é um abuso de direito, você não pode, porque você não gostou de uma crítica, ir lá e dar um strike. O que você poderia, por exemplo, seria dar um processo especificamente por conta da crítica, se supostamente fosse difamação, ou simplesmente ir reclamar. Agora, dar um strike aqui, o strike especificamente por direito de imagem, só que por conta da crítica, porque não gostou da crítica, isso já é um uso indevido. Então eu fiz as anotações dos argumentos principais usados para defender a faca. O primeiro seria que não é necessário um aço melhor do que o 1070. E de fato, mas a questão é que o meu ponto não era que precisa de um aço melhor, que precisa de um aço premium para uma faca de defesa pessoal. Na verdade, o meu argumento é que o aço 1070 pode ser usado, mas ele deveria gerar um custo menor, porque ele é um aço de baixo custo, né? Ou seja, o preço da faca estava desproporcional com a qualidade dos materiais e da construção. E, assim, eu vou responder mais argumentos relacionados a isso durante o vídeo, mas é bom lembrar que mesmo no meu vídeo original, eu tinha falado que a faca é boa, mas que eu acho que ela não vale o preço, né? Mas tudo bem, vamos pegar os outros argumentos aqui. O segundo argumento é que a têmpera é bem feita, só que aí tem uma questão simples que torna isso muito fácil de refutar. E falando sobre refutar, é engraçado como aparentemente eu sou um dos poucos canais que gosta de debater aqui no YouTube, né? Porque eu já recebi várias ameaças de processo, já recebi outras ameaças de strike, né, de canais maiores, né, de um canal também, que eu não vou citar o nome, mas que eu recebi uma ameaça de strike alguns meses atrás. Aquele velho da Katana que vocês devem lembrar, que eu tive aquela treta, ele também me ameaçou de strike, na verdade de processo, e, bom, já tiveram canais menores que me criticaram, só que eu gosto de argumentar. Se alguém me critica, eu vou lá e eu faço um vídeo contra-argumentando, falando o que eu concordo, o que eu discordo, debatendo de forma lógica. Mas aparentemente a maioria das pessoas não gosta disso. Elas falam de liberdade de expressão, tem que ter liberdade de expressão, eu quero dar as minhas opiniões, não sei o quê. Mas quando alguém dá uma opinião contra ela, aí ela censura, né? Aí ela não aceita dar strike, dar processo. E isso já aconteceu várias vezes. Inclusive em outro canal que eu tinha, direto eu recebia ameaça de processo, ameaça de strike. De strike não, porque eu não usava trecho das pessoas, né? Mas enfim, é uma questão complicada realmente. E na minha opinião, né? Se a pessoa tem que recorrer a uma forma de censura, seja um processo, seja um strike, seja só algum tipo de intimidação, algum tipo de ameaça, né, para evitar vídeos de críticas, de discordâncias, é porque a pessoa não se garante no argumento e ela sabe que não conseguiria sustentar o próprio ponto tendo em noção os meus argumentos. Porque caso ela tivesse argumentos tão bons que conseguissem provar que eu tô errado, todo mundo, na verdade, ficaria contra mim. Seria a coisa mais fácil, né? Era só fazer um vídeo, explicar por que eu tô errado e pronto. Né? As pessoas, pelo menos a maioria, claro, vai ter gente que não vai concordar tanto comigo se eu der argumentos muito bons quanto com os outros,
mas a maioria vai ver o vídeo, vai ver os argumentos e vai pensar, realmente o Knife Nexus tá totalmente errado sobre essa faca e vão discordar de mim, assim como já tiveram discordâncias onde praticamente todo mundo do meu canal discordou de mim, por exemplo, num vídeo que eu fiz sobre as armas das Tartarugas Ninja, que eu falei que elas não seriam boas pros personagens. E aí todo mundo discordou e eu continuo discordando também. Pra mim, as armas não fazem sentido, não faz sentido dar uma arma contra-intuitiva pra uma pessoa, né? A menos que seja só um treinamento psicológico temporário e não a que vai usar pro combate real. Mas, mesmo assim, mesmo trazendo os meus argumentos e mesmo eu sendo um canal grande, né, relativamente grande, muita gente tava discordando. Então a questão é, as pessoas iriam sim ficar contra mim se alguém trouxesse argumentos melhores sobre uma faca, sobre alguma coisa que eu tivesse trazido. Mas a partir do momento que tem que censurar o vídeo, que tem que, de alguma forma, impedir ele de ser público, de ocorrer esse debate, pra mim, mostra uma falta de preparo e uma incapacidade de sustentar os argumentos. De qualquer jeito, voltando ao assunto da têmpera, é simples. A têmpera do aço 1070 é muito fácil. É só isso, tipo assim, não faz sentido usar o argumento de não, mas a têmpera da faca é muito bem feita e isso justifica o preço, por mais que o aço seja básico. Só que a têmpera já é mais básica em relação à têmpera, por exemplo, do aço 1095, que inclusive eu vou trazer algumas facas de referência na questão de preço mais pra frente desse vídeo. Mas esse argumento basicamente não comprova nada, porque já é uma têmpera mais simples, né? Então isso não vai justificar um preço mais alto. Outro argumento seria que eu tô fazendo uma milícia digital porque tinha muita gente atacando ele, coisa que claramente não é verdade. Inclusive, eu não tenho responsabilidade pelas outras pessoas. Eu tô fazendo os vídeos, eu nunca incentivei ninguém a atacar, nenhum canal que eu critico, nenhuma marca que eu critico, porque eu critico muitas no meu canal. Nunca incentivei ninguém a ir atacar os outros. Então, eu não posso ser responsabilizado pelas ações dos outros. Se é pra processar alguém, é pra processar a pessoa que tá fazendo um ataque que supostamente seria criminoso. Agora, ficar me ameaçando de processo por causa das atitudes de outras pessoas, eu nem preciso falar que isso é só uma forma mais aí de tentar evitar esse debate, tentar evitar essa troca de ideias, porque, na minha opinião, não existem argumentos concretos pra sustentar isso. Outro argumento é que no meu cálculo eu só considerei matéria-prima e mão de obra, mas não considerei diversos fatores como CNPJ, despesas, enfim, funcionários e lucro, o que não é verdade. No meu cálculo tá tudo isso envolvido menos a questão de funcionários, porque basicamente eu peguei uma base em cuteleiros bons, né? Eles têm capacidade de fazer essas facas, mas a maioria realmente não tem funcionários. Agora, se você tem, por exemplo, uma faca idêntica, que custa, por exemplo, digamos aí que seja R$150, feita por um cuteleiro bom e tudo mais, só que daí você tem uma faca feita da mesma forma, por uma outra cutelaria que também faz bem, mas ela paga funcionários e paga, por algum motivo, paga despesas maiores, já que esse cuteleiro também precisaria de lucro, ele também estaria pensando nas despesas que ele tem, estaria pensando em toda a questão, e estaria construindo tão bem quanto. Agora, essa daqui, ela tem funcionários e ela tem despesas extras, porque, por exemplo, quer trabalhar num luxo maior, é um exemplo hipotético, né, do que poderia aumentar o preço. Aí vai ficar tudo às custas do consumidor, sendo que um cuteleiro que consegue fazer uma faca de qualidade equivalente, né, o mesmo nível de qualidade, mas a maioria não tem funcionários, isso é um fato. A maioria dos cuteleiros, tanto bons e etc., eles não têm funcionários. Alguns até trabalham junto com algum familiar e tudo mais. Mas aí eles vão poder cobrar um valor muito mais barato. Então, assim, da mesma forma, se supostamente esse preço fosse porque, tem 300 funcionários dentro da empresa da produção de facas e por isso acaba custando mais caro. Eu não acho que justifica, porque simplesmente a gente os consumidores, nós consumidores, teríamos que pagar tudo para a empresa, sendo que ela não tá tendo um desempenho superior por causa desses funcionários, e simplesmente pagar as coisas para facilitar a vida da empresa, só isso, né? E não tem nada mais, porque eu mesmo no meu primeiro vídeo, eu tinha falado que o preço é pela marca, e eu não vejo problema com isso. A questão é,
Se o preço é pela marca, apenas assuma. A única coisa que eu tinha falado no meu vídeo é justamente isso, que o preço é pela marca, né? E isso é basicamente um fato. Eu vou tentar ser mais breve nos próximos argumentos. Então o próximo argumento é que o anel de retenção, na verdade, é um pomo. E que eu tô sendo burro de falar que um anel de retenção não agrega nada pra faca. E é simples, né? Um pomo, por exemplo, o anel de retenção pode sim ser usado como pomo, mas essa não é a função primária. E da mesma forma, mesmo usando como pomo, ainda assim eu critico o design desse pomo, porque ele tá criando um volume desnecessário. Isso aqui também é um pomo, e eu não critico o uso de um pomo, o uso de um quebra-crânio, o uso de um quebra-vidro na faca, que possa agregar um uso contundente no meio do combate. A questão é que o anel de retenção, ele concentra toda a pressão no dedo, e ele cria muito volume que acaba atrapalhando no porte. Então, falar que eu tô sendo desinformado porque aquilo é um pomo, aquilo não é um pomo. Basta pegar exemplos históricos de pomos aí, tanto de facas militares usadas por exércitos, ninguém usava anel de retenção, quanto por espadas, adagas e tudo isso que foi usado na história. Outro argumento seria em relação ao paracorde, falando que talas não são mais caras que paracorde que é mais barato que talas. E eu nem vou responder isso porque vocês já sabem, eu já fiz um short sobre isso, e é simples, né? Se o paracorde é mais barato é porque sim, a tala é mais cara, e é isso, eu tava certo. Essa frase é basicamente confirmar que eu tava certo no meu argumento. Outro argumento que eu tenho pra responder aqui seria que PVC, na verdade, é muito confiável, é muito resistente, e tanto que ele é usado em canos e ele é como se fosse conhecido, né, por ser muito resistente e muito durável. Só que a questão é que ele não sabe o material da própria bainha. Eu nunca falei que a bainha dele é de PVC, a bainha dele não é de PVC, a bainha dele é de polietileno de alta densidade. Se fosse de PVC, seria melhor. Por exemplo, essa bainha aqui, eu acho que é de PVC, né? Eu tenho quase certeza, mesmo que lá dizia que é de Kydex, se eu não me engano, mas eu tenho quase certeza que é de PVC, só que é extremamente resistente. A questão é, mesmo se fosse de PVC, eu ainda criticaria o custo. O PVC vale menos que Kydex, vale menos que couro, vale menos que a maioria dos materiais que são usados em bainha. Então, tudo bem usar PVC, mas cobre um preço menor, como por exemplo essa faca aí que eu comprei no AliExpress, que é bem barata, mas eu não tô comparando porque ela é uma faca industrial, enquanto aquela é uma artesanal. Eu sei, é um fato que uma artesanal vai custar um valor maior. Mas a questão é, aquilo é polietileno de alta densidade, que como vocês estão vendo aí na tela, é mais barato que PVC. A única coisa que eu citei o PVC é para fazer uma comparação e mostrar como polietileno de alta densidade é mais barato do que plástico ABS e mais barato do que PVC. Mas se fosse uma bainha de PVC, já seria superior. Outro argumento é que paracorde é melhor porque ele não escorrega na mão e que ele é leve e é de baixo custo. Só que aí tem uma questão simples, né? Primeiro, micarta também não escorrega na mão mesmo com a mão molhada. É só vocês pesquisarem aí pra ver se eu tô certo. Micarta tem uma retenção absurda na mão. Mas aí tudo bem. Só que aí a questão do baixo custo e da preferência por paracorde, coisa que eu não gosto e que inclusive nenhuma faca militar usada pelo mundo usa paracorde, né, usada por forças armadas. Só é meio que uma invenção, porque paracorde não era para ser usado no cabo. Para mim isso é completamente um erro. Se é para deixar barato, faz um cabo de polímero, né, um polímero que seja mais leve, que vai ser mais resistente, vai ter uma firmeza maior. Mas enfim, tudo bem, se a pessoa prefere paracorde, apesar dele desgastar rápido, apesar dele não manter 100% de firmeza em todos os locais e poder acabar, né, escorregando como eu tinha e acabei até tirando, mas tudo bem, é válido que use paracorde para cobrar um custo menor, ou inclusive um argumento que um cuteleiro já me deu alguns meses atrás, que o cabo de paracorde seria para utilitário, porque se você precisar no meio do mato, você vai ter um paracorde salvo ali, né, então esse é um bom argumento. Isso realmente é uma utilidade real do paracorde. Você pode tirar ele do cabo e usar para outras funções. Mas o meu ponto é simples. Não tem problema usar paracorde, não tem problema ter a preferência que quiser, no cabo que quiser, tá tudo certo, apesar de eu ter os meus contrapontos ao paracorde. Agora, se vai usar paracorde, cobre um custo menor, porque o paracorde ele é mais barato do que tala, seja de madeira, seja de micarta, que é mais caro ainda, seja de polímero, seja de nylon.
qualquer um desses materiais vai ser mais caro. Então, o problema não é usar paracord. Tá tudo certo, inclusive para baratear. O problema é o custo ser desproporcional, o custo ser muito elevado para o paracord. E eu vou trazer alguns exemplos para comprovar o meu cálculo do outro vídeo. Antes, eu só quero responder mais um argumento, que é o de que a bainha tem uma retenção superior, tem um saque rápido feito por mola e tudo mais, né? E que por isso a bainha, mesmo ela sendo de um material barato, mesmo a lâmina sendo de um aço barato, mesmo o paracord sendo barato, mesmo que tudo da faca é barato e é relativamente simples de fazer para um cuteleiro, ainda assim esse mecanismo de trava da bainha compensa. Mas o meu contra-argumento é simples. Não precisa disso. Não precisa. Primeiro, se fosse necessário, as forças armadas pelo mundo já estariam buscando isso. Só que por que ninguém usa? É um motivo simples. Essa bainha, por exemplo, que é de PVC ou polímero, eu vou usar ela de exemplo, mas eu tenho muitas outras facas que eu poderia trazer aqui para mostrar isso, né? E é simples. Ela é feita de PVC ou de polímero. Ela não tem nenhum mecanismo excepcional, caro, por mola de trava. Mas ela tem uma retenção absurda. Ou seja, a faca não vai cair. Agora, ela é fácil de ser retirada, né? Não precisa de tanto esforço, ou seja, ela permite um saque rápido e ela tem uma retenção absurda que mesmo se você der pirueta, mesmo se você levar pra guerra, se arrastar na lama, a faca não vai escapar. E olha que a Cold Steel SRK ela vem com uma trava por botão, que eu tirei, né? Eu tirei. Ou seja, ela teria uma retenção maior ainda, mas mesmo com a retenção do polímero, que não era para ser dependente dele, ainda assim ela tem retenção suficiente, mas ao mesmo tempo tem saque rápido, ou seja, um mecanismo de trava irrelevante. Ele não agrega nada para a faca, essa é a realidade. Enquanto não tiver um mecanismo que atira a faca diretamente na sua mão para você conseguir sacar mais rápido, né, e que tem que acertar necessariamente a mão, porque senão vai ser mais arriscado, isso é desnecessário. É simples. Agora eu só quero dizer que o meu cálculo em relação aos custos que eu fiz, né, com um cuteleiro, que é amigo meu, ele é pautado na realidade, ele considera lucro, ele considera todas as questões. A única coisa que ele pode não considerar é funcionários, é coisas que um cuteleiro normal não teria. Mas eu vou trazer alguns exemplos de facas que eu já deixei tudo anotado aqui para provar que essa é a realidade. Essa é a realidade dos valores e não tem nada demais cobrar um valor maior por conta da marca. Não tem nada demais, mas a questão é que nós estamos falando de fatos. Então, a primeira faca que eu trouxe aqui é artesanal, tem garantia de 10 anos, custa R$250, é fabricada em aço 5160, ela tem 5 milímetros de espessura, enquanto essa daqui teria 3 milímetros, aço 1070, que é mais barato do que o 5160. Basicamente, essa faca aqui é superior, né, em questão de características, tanto superior em questão de desempenho, quanto principalmente o meu ponto aqui, que nem é tanto desempenho, é mais caro. Todos os materiais aqui são mais caros, né? As próprias talas que ela usa são mais caras, e mesmo assim a faca custa R$250, e isso que ela tem garantia. Ela tem garantia de 10 anos, o que pra mim garantia uma furada. Porque é o seguinte, esse tipo de faca não vai quebrar com tarefas leves. Nenhuma faca industrial barata ali de R$50 não vai quebrar ali só cortando madeira, uma faca pequena, né? Que tenha 3 milímetros de espessura, 2 milímetros de espessura, ela não vai quebrar com tarefas leves. Dificilmente ela vai quebrar, a menos que seja de Invictus. Ou seja, a garantia só serviria para trabalhos mais pesados, como bater num aço, né? Tentar cortar prego. Esse tipo de coisa a garantia poderia fazer efeito. Agora, essas facas, a garantia delas não é ilimitada. Se você falar que quebrou ela batendo num cano de aço, eles não vão te dar garantia. Eu acho, tá? Isso é que eu posso estar errado. Isso aqui eu posso estar errado. Mas eu imagino que se você quebrar de propósito, se você fizer um abuso absurdo, que claramente não é o propósito da faca, a garantia não vai ter efeito. Ou seja, ela é inútil, porque ou você usa de uma forma que a faca não vai quebrar e a garantia não vale nada, ou você usa de uma forma que a faca vai quebrar e a garantia não vai ser efetivada. Mas enfim, eu já falei dessa faca que valeria mais, que tem uma qualidade superior com um preço inferior, né? Que é uma faca de porte velado, é uma faca de saque rápido.
Outra opção aqui que temos é uma faca artesanal. A lâmina dela é customizada, ou seja, você pode pedir qualquer tipo de design. O cabo também é customizado, feito em talas de madeira, que seria mais caro. E a faca custa R$200. E é feita em aço 1095, que, como eu disse, é mais caro e mais difícil de temperar. Ela tem de 5 a 7 milímetros de espessura, ou seja, ela tem muito mais aço em comparação com uma faca de 13 milímetros. A bainha é feita de couro, que é mais caro, né? Então, claramente, essa faca teria um custo maior, mas tem um custo menor, o que reforça o meu ponto, que eu tô pautado na realidade. Facas artesanais custam preço de acordo com o meu cálculo, isso é um fato. E, como eu disse, tá tudo bem cobrar um preço maior pela marca, mas não minta, né? Não diga não. O preço não é pela marca. A faca realmente tá no valor mínimo. Não tá. A próxima aqui, do mesmo cuteleiro, mas essa daqui, ela tem clipe, a outra tinha passador de cinto, né? Ela tem também a mesma questão de espessura, né? No caso aqui usa aço 5150, que é um aço semelhante ao 5160, né? É um aço bom. Ela tem a bainha de porte de saque rápido e custa R$236. Então, novamente, qualidades superiores, usa taulas de madeira, né? Usa um aço melhor, usa uma espessura maior, que acaba dando mais custos, né? E mesmo assim ela custa um valor menor. A bainha também. A próxima é essa aqui, que custa R$150 e ela tem cabo de paracorde. E aqui que eu digo, se é para usar paracorde, cobre um valor menor. Aqui sim tá justo, R$150, usa aço 5160, que é mais caro do que o 1070, né? E é melhor, é mais resistente e tudo mais. E tem quase 5 milímetros de espessura, né? E tem a bainha de couro, que também seria mais cara do que polietileno de alta densidade. Aí tem essa daqui que eu tenho aqui, que ela custa mais ou menos R$200. Ela usa o cabo de micarta, que não escorrega, que é muito mais resistente, inclusive, do que madeira, do que paracorde, tanto na questão de desgaste quanto na questão de impacto. Então vale muito a pena, né? E novamente custa R$200, enquanto aquela faca custaria 300, né? Tem mais algumas aqui que, bom, eu esqueci de salvar, mas eu vou deixar na tela, mas elas custam mais ou menos entre 130 a 160 reais, né? 140 a 160 reais. E são melhores, elas também usam aço 5160, também usam talas de madeira, bainha de couro, né? Então elas valem mais a pena na questão de construção. E como eu disse, duas que eu trouxe aqui, elas têm o design customizado. Você pode pedir qualquer design que você quiser na lâmina, desde que não seja um negócio absurdo. Então, da mesma forma, isso vai dar um custo maior, porque ele não é padronizado, diferente daquela faca de R$300 que seria. E a última que eu vou trazer aqui é a faca campeira, que custa apenas R$50. E claro, eu não tô comparando essa, que é de fato inferior, mas ela usa aço inox, ela tem 2 milímetros de espessura, tem uma bainha de couro, robusto até. Eu tenho um amigo que usa uma muito semelhante a essa daí, por conta da facilidade justificativa, né? E ela realmente é uma faca artesanal que vale a pena até, pra quem quer uma faca fácil de justificar, artesanal e barata. Não é tão boa quanto essa que eu tô criticando, né? Essa daí seria mais cara na questão de custo, mas essa daqui custa R$50 e é um exemplo, né, de como sim, facas artesanais podem ter um custo menor desde que sejam usados materiais que barateiam, como é o caso dessa faca de 300 que acaba tendo um custo superior. Mas, enfim, o vídeo é esse, eu não tô aqui pra ofender ninguém, eu tô aqui pra argumentar, eu nem citei o nome da marca, eu nem citei o canal, eu não citei nada, não ataquem ninguém também, eu digo isso. Eu só tô aqui realmente pra trazer argumento, comentem o que vocês acharam, se vocês concordam ou não, deixem o like, e nos vemos em uma próxima.